noite a todos. Obrigadíssimo pela vossa comparência. Saúdo todos os presentes, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, Gondomar, e gostaria de começar por dizer, em nome da Comissão Executiva das Conferências de Gondomar, que me cabe a mim, uma vez mais, a honrosa tarefa de apresentar o nosso convidado desta noite, o Sr. Professor Dr. Manuel Severino Simões, personalidade de todos conhecida, um elemento marcante da nossa vida nacional contemporânea, enquanto médico, professor emérito da Universidade do Porto, na área da bioquímica, e especialista no diagnóstico e na investigação do cancro. Relembro que o objetivo comum subjacente à criação das conferências de Gondomar foi o trazer até nós personalidades de reconhecido mérito, que permitissem uma reflexão e uma discussão qualificadas sobre temas relevantes da nossa vida, assim enriquecendo o nosso conhecimento nas mais variadas áreas do saber. O nosso moderador de hoje, o professor José Alberto Rio Fernandes, distinto gondomarense e meu particular amigo, a quem eu aproveito aqui para também saudar e agradecer, em nome das conferências de Gondomar, a sua disponibilidade para moderar a presente conferência. Doutor, muito obrigado. O senhor foi uma simpatia. Eu tenho muita pena porque as pessoas não estão sentadas e eu tenho imenso gosto de estar aqui por muitos motivos. Tenho aqui grandes amigos meus há muitos anos e quando foi escolhido este título, eu não sabia que ia ter este título. Eu tive um AVC em maio e, portanto, vi-me à rasca, mas foi uma coisa, foi quase que ele estava a prever, o nosso moderador, que eu ia discutir com vocês uma coisa que é muito complicada, que é como é que a gente vive com uma doença e com saúde. Eu queria apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara. Estamos aqui a discutir estas coisas sempre até muito complicadas. Sr. Presidente, muito obrigado. A Comissão Executiva foi uma simpatia. Eu sou amicíssimo há muitos anos dele e, portanto, muito obrigado. Nós somos... Obviamente, felicitar as conferências de Gondomar, dizer que é um conjunto de pessoas, cidadãos de Gondomar, de vários quadrantes profissionais, políticos, geográficos, geracionais que se juntaram e têm, de facto, trazido aqui ao Conselho um grande painel de ilustres convidados e que hoje traz a convidada ainda mais ilustre. E, portanto, Sr. Professor Severino Simões, é uma honra para nós termos aqui connosco. Sobre o seu currículo já foi mais que minimizado pelo Dr. Gonçalves Pereira. Sobre as suas condecorações também já são mais públicas e reconhecidas. E Gondomar gostava muito de o condecorar com algo muito importante. Mas, de facto, para tudo aquilo que já recebeu, nós somos pequenos para lhe retribuir. E, por isso, a melhor retribuição que o professor pode ter e queria agradecer a todos esta sala cheia de gente aqui para ouvir, para aplaudir e para aprender consigo. Muito obrigado, Sr. Professor Severino Gondomar. Eu vou discutir aqui esta coisa, ele tem o direito de interromper quando quiser, que dava-me o seguinte, portanto, é assim, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que tem que apostar na doença e não na saúde. Não é por acaso que os ministros sabem sempre que o ministro é da saúde, não é da doença, e nós temos que perceber que não há uma distinção tão nítida quanto isso. Quando a gente faz isto, temos que perceber que há uma interface entre saúde e doença que aqui para nós, eu pular assim, mas podia ter posto assim. Isto é, todos nós somos mais ou menos doentes e somos todos mais ou menos saudáveis. E é muito importante que as pessoas perceberem que nós em Portugal temos a mania de dividir as coisas de uma forma estanque. Não é verdade. Estava-me o seguinte, por favor. E, portanto, a primeira coisa que repare, nem sempre em português nós só temos a palavra doença. Mas na língua inglesa dava-me o seguinte, por favor. Se nós passarmos para a segunda, repare, a palavra doença em português, se formos para os países anglo-saxónicos, há uma coisa que é a doença orgânica, que é uma coisa que é illness, que é a percepção da doença, e sickness, que é alguma coisa que tem a ver com a saúde pública.
Reparem, a mesma palavra em português, doença, representa realidades muito distintas. Em português, eu estou convencido que nós temos sobretudo um problema. Nós não temos tanto assim doenças, diseases, mas nós temos muitas illnesses. Estava no seguinte, se faz favor. E agora reparem, qual é a percepção da doença que a gente chama o paradoxo português? Nós temos resultados bons ou muito bons em termos de esperança de vida. Reparem, nós temos, nesta altura, temos a mesma esperança de vida que todos os países europeus. Agora, atenção que a qualidade da vida é pior em nós, mas é verdade que em termos de quantidade é muito parecida. A mortalidade infantil, nós somos muitíssimo bons, nós somos excepcionais no tratamento dos doentes com câncer em Portugal. Dava-me o seguinte, por que raio é que nós temos, apesar disto, temos elevadíssimas percentagens de pessoas a queixarem-se de variedíssimas doenças? Não há no mundo que eu conheça tantos portugueses a queixar-se de doenças como nós. Dava-me o seguinte, repare, isto era em 2010. Diabetes afeta 1 milhão de portugueses. 1/4 da população sofre de doenças reumáticas. Dava-me o seguinte, só favor. Doenças crónicas afetam 5,2 milhões de portugueses. Dava-me o seguinte. 44, agora isto é muita graça. Nós somos muita graça, somos exagerados. E que esta é boa, a gente já tinha dito 5,2, que eram 54% das pessoas. Reparem, só dizer que 10 milhões e, portanto, 54% das pessoas têm. Mas agora repare, 40% da pessoa sofre pelo menos uma doença crónica, de acordo, mas estudos das sociedades científicas apontam para valências superiores. Isto é extraordinário. Tem consciência do que é que estamos a falar? Quer dizer, tudo bem, 54%, mais de metade, mas se por acaso a gente fizer um estudo a sério, são muito mais. Calma. E agora repare, dá-me no próximo color. Qual é a razão? A razão é esta. Isto a gente encontra no S. Num país em que a população geral é está doente, o melhor serviço patriótico é incontestavelmente saber curar. Isto é quando o Afonso da Maia estava a tentar convencer o Carlos da Maia que devia ir para médico. Isto é extraordinário, reparem, porque isto acontece ao longo dos tempos em Portugal. E se leram essa nesta parte é extraordinária, porque é, por exemplo, a discussão. Há juízes de direito que dizem, não, eu não acredito que o senhor queira ser médico, o senhor vai ser médico. Há senhoras muito chiques que dizem, como é que o Carlos é tão bonito, como é que ele vai fazer sangrias? Portanto, há a ideia de que nós tínhamos em Portugal uma utilização extraordinária da ideia de que somos doentes, mas de facto provavelmente é uma questão de percepção e não orgânica. E eu acho que hoje em dia toda a gente está de acordo nisto. Portanto, nós em Portugal exageramos a percepção da doença. Será que temos muito bons profissionais de saúde e uma saúde barata e fazemos muitas análises, muitas radiografias, encontramos sempre alguma coisa que nos explica a doença? Eu acho que ele tem razão nisto, mas é mais a consequência disto. Isto é, como nós temos a tendência para sobreestimar a ideia desse problema, a gente gosta de fazer análises. O resto do português, eu não gosto agora de meter-nos nisto, mas é como eu adoro os taques. Reparem, depois dos gregos, nós somos o maior número de aparelhos taques por habitante do mundo, somos nós. Depois dos gregos, os gregos são piores que nós. Por isto, porque nós passamos a vir a fazer análises. E o TAC então, e portanto, ele tem razão, mas quer dizer, isto é, reparem, não vamos discutir agora aqui isto, porque isto agora tem a ver com o problema social e português, mas que é o estímulo do consumismo. Nós temos em Portugal uma capacidade enorme de criar consumos que não são necessários, que são caros, as pessoas, apesar de dar-lhes alguma segurança e, portanto, têm toda a justificação social, não é isso que está em causa, mas que é muito caro, porque é o estímulo do consumismo. Dá-me o seguinte, por favor. E, portanto, a primeira coisa que eu queria, quando a gente diz de doentes, é assim. Todos estamos de acordo que nós temos doentes, mesmo doentes com cancro ou outras doenças, agudas ou crónicas, reparem, todos estes doentes são doentes.
Depois temos utentes, consumidores, ou que algumas pessoas do gráfico também pregam, e que é uma boa descrição, atenção. A ideia de que não são bem, não são mal, não são. E depois temos cuidados continuados e cuidados cada vez mais. Nós vamos discutir isto, eu já discuti com o Rui Mendes, eu gostava depois de conversar com ele e com as pessoas, porque nós temos um problema com o aumento da longevidade. E, portanto, nós temos um problema que é um problema da ideia de que a gente, quando se aproxima do fim da vida, aproxima-se do fim. E, portanto, há a ideia de que isto pode ser o cuidar. Quando nós falamos em cuidar, não estamos há um elemento de compaixão, que é muito importante, generosidade, apoio das instituições, portanto, indiscutível. Mas é mais importante do que isso. E eu gostava muito que pensassem nisso, porque cada vez mais na nossa cultura, que vamos ficar todos velhinhos, nós temos que ter uma ética do cuidado. E essa ética de cuidar deve começar nos primeiros tempos da vida. Não é a compaixão no fim. É durante a vida, com o treino dos miúdos saberem saltar a corda, é saber que os miúdos, por exemplo, brincam cá fora e mexam na terra, mesmo que os pais e os professores ficam chateados porque têm medo das crianças terem acidentes. É muito importante a gente perceber que vamos ter que cada vez mais ter esta ideia. Cuidar não é uma coisa do fim, é uma coisa que começa no princípio. Dá-me o seguinte, por favor. O que eu estou a dizer é que nós temos muito mais importante a saúde e nós somos muito saudáveis. Do ponto de vista orgânico, como vos disse, nós temos, por exemplo, mortalidade infantil, nós somos dos melhores do mundo. Os nossos resultados em tratamento de cancro compara favoravelmente com a maior parte dos países europeus. Portanto, nós temos aqui muito mais do que aqui, depois temos doenças agudas e, sobretudo, o que temos é este problema. E vamos ter cada vez mais, porque cada vez vamos ter pessoas mais idosas. Dá-me o seguinte, faz favor. O próximo, faz favor. E não se esqueçam, quando a gente diz que esta divisão parece uma divisão simples, não é? Porque tudo isto pode ser muito, muito grave ou muito, muito pouco. E reparem, nós temos uma cultura, que é uma cultura, de resto o Saramago também diz isso, que é nomear. Nós temos que ter muito cuidado. Quando a gente começa a dizer que a pessoa tem uma doença, por exemplo, o Alzheimer, ou tem uma demência, a pessoa tem que ter muito cuidado nestes diagnósticos, quando não tem a certeza, porque só de chamar a um nome, nós introduzimos uma distorção muito grande de muitas coisas, percebem? E, portanto, temos que perceber que a grande massa das pessoas, eu sei que há pessoas que têm doenças horríveis e que são muito graves, e é uma pouca sorte e são difíceis de tratar, isso é outra coisa. Mas a grande maioria das pessoas tem doenças muito pouco graves, ou pouco graves, embora tenha, com a idade, cada vez tenha mais alterações do que nós chamamos as comorbilidades. Mas não é uma situação muito, muito, muito grave. Dá-me o seguinte, se faz favor. O que nós estamos a dizer é que o que nós temos em Portugal, como em todos os países europeus, é a obesidade, é diabetes, é sida, tuberculose, cancro, depressão, doenças neurodegenerativas, patologia geriátrica. Dá-me o seguinte, se faz favor. O que nós estamos é uma epidemia das tais doenças crónicas, geral, todos nós, e depois nós temos um problema em toda a Europa, mas Portugal, infelizmente, é o pior dos países ocidentais na obesidade e na diabetes. E nós temos um problema, não vamos discutir agora aqui, mas nós temos o dobro das taxas da maior parte das províncias ou dos estados espanhóis do que os portugueses em relação à obesidade, à diabetes, à hipertensão e à insuficiência renal e até aos transplantes. Nós temos um problema, e agora reparem, vamos já discutir, começassem a pensar, será porque é os genes? Porque é que a gente é pior na diabetes e na obesidade do que os galegos? Estavam no seguinte, por favor. Reparem, quando a gente compara a idade média com o século XXI, nós, aqui, as doenças cardiovasculares nos últimos 100 anos, e passámos a ter cancro e doenças neurodegenerativas e outras doenças civilizacionais, isto são os últimos 80 anos. E agora, meus amigos,
Se isto aconteceu nos últimos 80 anos, em termos de grande quantidade, não são casos novos, são quantidades, os genes são exatamente iguais. Portanto, se nós temos isto nos últimos 80 anos, não podem ser os genes. Mas aí uma questão. Está a perceber? É isto. Olha só, não são os genes, mas sim os comportamentos. Percebe? Nós temos exatamente os mesmos genes que tínhamos há 80 anos. Porque raiva é que a gente não tinha tanto cancro e tantas doenças neurodegenerativas e porque é que a gente passou a ter tanto? Não podem ser os genes, percebe? E é o meu ponto. Eu fiquei a fazer perguntas ignorantes, não é? Não, Pelo amor de Deus, sem problema nenhum. Porque também não é suposto saber muito de saúde, felizmente. Mas, digamos, esta dimensão genética, todavia, pode ser importante para explicar porque é que uns têm umas doenças e outros têm outras, ou não? Não. Quer dizer, ele tem toda a razão em termos individuais. Porque é que se for o Sr. Simões ou o Sr. Fernandes, porque é que ele tem e ele não tem? Isso pode ser genético, pouca sorte, ou estrutura genética. Mas quando a gente estuda, em vez de um Simões e um Fernandes, estudamos 1000, tem nada a ver connosco. Percebem? E, portanto, em termos individuais, há indiscutivelmente um problema pessoal. De resto, a mesma coisa se põe até em termos de genética, possibilidade de fazer genética modificação. Podemos, num caso individual, com uma doença grave genética, nós podemos introduzir correções, seguramente. Mas quando a gente passa do registro individual para nós, 1000 Simões, 1000 Fernandes, isso é fininho. E já agora, um parênteses, não quero chateá-los com isso, mas então a espécie, pelo amor de Deus, não mexam nos genes. Deixem sossegados os genes da espécie, quer dizer, não têm que apostar na educação. Agora, os genes, quer dizer, nós também podemos resolver problemas individuais de novo, geneticamente, com genética manipulação. Mas isto é individual. Está a fazer sentido, não é? Portanto, aqui nós temos alimentação, estilos de vida, dá um próximo, faz favor. Portanto, se voltar agora a esta ideia, é exatamente os mesmos, reparem, são os que cá estão nas mesmas, a sequência é sempre a mesma, obesidade, diabetes, síndromes, como é que repetimos é para ter ideia? Nós estamos a ter muita tuberculose já agora, vamos saber, cancro, depressão, doenças neurodegenerativas, estava na seguinte, tem pouco a ver com a genética, palavra de honra, e depois é a prevenção do que é cura. Nenhuma destas doenças é cura, é curável. Não quero deprimir ninguém, mas ninguém destas doenças é curável. Percebem o que eu quero dizer? Estas doenças civilizacionais, que são devidas à alimentação e ao estilo de vida, etc., não são curáveis, são controláveis. E se são controláveis, o truque é apostar tanto quanto possível na prevenção. E também naquela ideia de viver com elas, saber viver bem com elas. Não é? E diminuir as chatices, portanto, no fundo, controlar. Não é, portanto, nós vamos discutir eu achava graça discutir convosco, que é, chama-se os 3 Cs. O primeiro C é curar, é raríssimo. Controlar, é razoável. E o C é cuidar. São os 3 Cs. Curar, é raríssimo. A gente com a idade não cura coisa nenhuma. Das coisas crónicas. Podemos é controlar e controlarmos. E depois precisamos de cuidar. São os 3 Cs. Estavam no seguinte, por favor. Portanto, isto é só para resumir esta parte, aqui para o nosso moderador, há uma dos doentes, dos doentes eu tirei aqui a graça, já não pus a graça dos fregueiros, cuidados de continuidade e paliativos, não se esqueçam que isto, atenção, pelo amor de Deus, vamos ter muito cuidado em pensar que vamos resolver as coisas ponto categorias, porque a grande maioria das pessoas que têm a ficar mais idosa, ela não deve entrar logo imediatamente porque tem este rótulo de continuidade, porque o que pode acontecer é que ela deve ter simplesmente envelhecimento. Estávamos seguinte, por favor. Portanto, eu queria que percebessem que nós temos associado a isto o envelhecimento e a patologia geriátrica. Mas não é uma categoria, percebem? Quer dizer, é um contínuo. Eu estava a sentir, não é? Estava no seguinte, desculpa, não. Se eu tivesse, podem perguntar, quer dizer. Portanto, o que nós estamos a dizer é que esta lógica, a longevidade, torna mais difícil esta distinção entre saúde e doença. É difícil, à medida que aumenta a longevidade.
E não está. Estava o seguinte, por favor. Como da mesma maneira a longevidade é um problema entre o envelhecimento e qualidade de vida. Desculpa, eu sou muito básico, atenção. Eu não sou engenheiro, mas quase pareço mais engenheiro. Não é verdade? Porque a maior parte das pessoas não tem. A gente tem muita tendência para ser muito. A gente gosta de pôr rótulos. E o problema de todos nós no dia a dia, mesmo também em relação aos nossos netos e aos bisnetos, etc., a gente não pode pôr sempre rótulos. Devemos, tanto quanto possível, evitar que as pessoas sejam metidas em caixinhas e acreditar que todos nós, quer na fase do crescimento, quer depois na fase do envelhecimento, é um processo progressivo. Está muito simples à rua. E, portanto, esta é sempre aquela coisa. Todos nós queremos ser imortais. Acaba uma chatice. Eu nunca percebi como é que as pessoas querem ser imortais. Por acaso, como é que há uns tipos, está bem, um tipo muito rico que faça qualquer maldravice qualquer. Mas para as pessoas, serem imortal é um disparate. Porque, apesar de tudo, a gente vai envelhecer, quem queira, quem não queira, percebe? Estava no seguinte, por favor. E, portanto, não se esqueçam, isto é uma ideia básica, é que envelhecer com saúde é a última forma da prevenção. Portanto, não é no fim, é no princípio. Não sei se está a fazer sentido. É tal história que eu estava a querer, e vão durar-me muito, a ética do cuidar é desde os nossos miúdos. E é a ideia de que é a prevenção. E é, sobretudo, alimentação, estilo de vida, comportamento, educação. Coisas muito básicas. Estava no seguinte, por favor. Eu não assisti a este, porque é uma senhora. Eles são os velhinhos. Nós temos muitos velhos, agora não vou meter nisto, mas acham graça a isto. Há uma, por exemplo, na Dominica, há uma ilha, porque não é dominicana, que é onde os portugueses adoram ir passar férias. Não, estou a dizer a Dominica, que é uma ilha pequenina nas Caraíbas e que tem os velhinhos mais velhinhos do mundo. E que é uma mistura de genética, porque eram de algumas tribos de uma área específica, da área ocidental, e depois, não comiam muito demais. Atenção, é uma novidade, mas eu acho que está atenção. A grande forma de ter longevidade para sempre é não comer, é fome. Que é é verdade, é uma pouca sorte que acontece nas pessoas que vivem em ilhas pobres. Portanto, juntando os genes com estas coisas, com a fome, desde que não exagerem, claro, não se esqueçam. Mas se não exagerem. E agora tem muita graça. É que os japoneses têm muita graça nisto, porque eles diziam o seguinte, que a nova geração dos velhinhos terão cada vez mais saúde, mas são melhor educados, que é extraordinário. Como é que um japonês diz uma coisa que é tão simples, como é que a gente ainda não percebeu? Que o truque não é tanto outra coisa qualquer que é modificar. Pelo amor de Deus, não comecem a comer todos uma coisa qualquer que acham muito importante. Se há os portugueses, eu sou brócolis, eu como muito brócolis. Comam brócolis, mas não façam disso uma coisa. O alho, ainda por cima é antissocial. O alho é pior. Ao menos o brócolis não é antissocial. Mas não vale a pena, quer dizer, não podemos nós nunca resolvemos nenhuma coisa de alimentação se fizermos uma aposta que não seja um equilíbrio. Claro, sim senhor, não exagerar na carne, não sei, no sal. Portanto, isto é a educação, dava no seguinte, por favor. E tem muita graça, mas as pessoas felizes, elas vivem mais. E agora, se você perseguir a ideia de ser feliz, você também isso dá-lhe bom bem-estar. É uma espécie de círculo, não é vicioso, é virtuoso. Vamos o seguinte, por favor. Reparem, toda a gente acredita nisto. À medida que a gente fica, nós temos a nossa qualidade de vida e a felicidade é a mesma coisa. Há uma é sobre a felicidade, outra é sobre... vai piorando, as crianças, nascem as crianças e tal, mas depois melhora o mundo. Tem muita piada isto, porque isto foi antes da destruição da nossa arquitetura familiar. Ninguém sabe o que é que vai acontecer quando a gente agora vai ficar com as crianças e os netos e os bisnetos lá em casa. Eu não perdoo, a gente vai continuar a ter
esta subida por aqui, assim, não sei. Mas a ideia é que há muitos elementos de bem-estar com a doença, pequenas doenças, que não têm nada contra a ideia de que a pessoa é possível. Porque não tem alternativa, percebem? Quer dizer, nós não podemos voltar atrás. Eu tenho muitas vezes pensado nisso, não é? Se eu pudesse voltar a ser novo, eu até gostava, mas tinha vergonha. Percebem? Quer dizer, porque a gente vai voltar atrás e depois eu já sei. Percebem? Quer dizer, a gente exprime, percebe, quer dizer, não pode voltar atrás. E, portanto, se damos sempre para a frente, o que a gente pode é ver se consegue estimular esta nossa capacidade aqui. Dava-me o seguinte, está por favor. Eu não resisti, desculpa lá, dava-me o seguinte. Eu estava aí, eu de resto disse ao nosso, foi muito simpático, o doador deu-nos castanhas, eu vi castanhas na Croácia iguais às nossas. Mas eu adorei esta coisa, isto é do New York de 30 de outubro, portanto é de há 15 dias. Letting your wine age without anxiety. É espantosa. Estava a impressão que eu estava a pensar na nossa conferência. Ele diz assim, vocês deixem o vinho ficar velhinho e diminuem a ideia da ansiedade, porque com a idade o vinho vai ficar melhor. Percebe? Foi uma ideia extraordinária. Estava-me o seguinte, sabe? A questão é sempre a mesma, o envelhecimento e a qualidade de vida. É um processo patológico, o envelhecimento, dá-me o seguinte, não é. Isto toda a gente diz. O envelhecimento é biológico. Isto é, nós quando nascemos, eu por acaso não quero chatear ninguém, mas por exemplo, o nosso Presidente da Câmara que está ali, foi um ovo. Eu não quero estar a chatear ninguém, mas ele nós todos, ele foi um ovo. O senhor foi um ovo, nós fomos um ovo. Nós fomos todos ovos e começámos a envelhecer desde que fomos um ovo. E isto, quer a gente queira, quer não queira, não tem outra alternativa. Não temos alternativa que não seja senão envelhecer. E portanto, se isto é comum a todos nós, não pode ser patológico, é biológico. Tem graça aqui para nós, tem muita graça como é que a gente fica com este trombilo. Às escuras. Percebem? Quer dizer, nós somos um ovo, uma célula só. Percebem? E às escuras ficamos com estes trombis e a dizer coisas. Não acho extraordinário? Mas é um geógrafo, quer dizer, como é que um tipo que foi um ovo se transforma num geógrafo? Mas percebem? Não estou a brincar. Não é só biológico, percebem? É biológico e é sociocultural. E é educação, percebem? Mas nada disto, isto já lá está. Não se pode decidir se a pessoa vai ser ou não. A pessoa vai ser uma médico ou engenheiro, não sabemos. A gente acredita que há alguma predisposição genética. A Rosinha Mota, eu gosto muito da Rosinha Mota, e tenho a certeza que a Rosinha Mota tem características extraordinárias do ponto de vista genético. Mas depois tem inteligência, é uma mulher inteligentíssima, e é o treino. E ficou uma fundamental a correr maratonas. Mas não há uma certa continuidade genética, sei lá, por exemplo, Cristiano Ronaldo tem um miúdo que já tem muito jeito para jogar futebol e tal. Aquilo é, se ele não tivesse aquele contexto não teria jeito? Não há qualquer coisa de genética ali? Seguramente, mas é engraçado, ele está agora a dizer isso, agora reparem, é mais fácil encontrar isto em miúdos que vêm da África, portanto em condições muito difíceis de seleção, do que em miúdos de Lisboa. Por acaso, por que razão é que a gente chega a Seixal, ao seu clube, e tem tantas vezes, tem tão poucos alfacinhas, não é seleção, percebem? É um bocado, porque é que a gente tem corredores espantosos, né? São pessoas, porque é uma seleção que foi feita em condições extraordinariamente difíceis. Reparem, o que eu estava a dizer que é uma coisa muito importante é que nós estamos, por exemplo, hoje em dia a ficar muito gordos, porque a gente come muito, porque tem uma vida sedentária, mas porque éramos filhos dos tipos que aproveitavam tudo, os outros morreram magrinhos. Percebem?
Nós que estamos aqui somos pessoas que fomos selecionados em condições muito difíceis em algumas áreas do planeta. E, portanto, é natural que essas pessoas sejam melhores. Depois, é indiscutível que há um componente de educação, por exemplo, para a música e para a dança, que é fundamental, por exemplo, os países de leste. E aí temos a certeza que não tem nada a ver com genética. Agora, também já sabemos é que precocemente os miúdos são selecionados, 100 miúdos que podiam ser, são selecionados os 5 melhores que foram muito bem treinados. E, portanto, estes 5 que são treinados foram selecionados porque tinham características particulares. Não sei se está a ver. Mas está a ver, pode acontecer isso. E tenho a certeza que em relação à música, à dança e aos aspectos artísticos, é verdade. É mais difícil perceber os pintores, ou os artistas. Isso é um problema, não é? Porque é que a gente tem... O Zolmiro é um artista. Porque é que ele é um artista? Percebem? E ninguém se acredita que seja só genético. De certeza que a parte genética é muito importante, mas tem a ver com qualquer influência sociocultural, e a imaginação é muito mais difícil, e as recompensas não materiais, como é que a gente... Porque a gente é bom, a gente adora o canário que canta bem, fica muito apetitoso e tem muitos canarinhos. Percebe? Os canários vão melhorando sempre. Porquê? Porque aqueles que têm um canto, nós todos os anos fazemos novas cantigas quando somos bons, para os canários. E o canário que canta bem tem mais prole. E nós somos selecionados de proles porque eles têm cantiga muito bonitinha. Isto não é fácil de perceber a música ou a arte dos artistas. Porque raio é que a gente selecionou. Percebe? O Darwin, esta vulgata do darwinismo é boa para perceber coisas muito básicas biológicas. Tudo quanto é sociocultural é muito mais complexo. Dava-me o seguinte, por favor. Dava-me o próximo. E, portanto, não é uma doença. Dava-me o seguinte, faz favor. Agora, reparem, isto é verdade, é biológico, mas às vezes é patológico, como sempre. Percebem? Esta coisa nunca se... E, portanto, há erros de reparação, e estes erros de reparação acontecem porque a gente, com a idade, ficamos a ter mais dificuldade em recuperar as reparações. Porque as nossas enzimas são mais ineficientes. Estava-me o seguinte, por favor. Nós estamos a dizer é que todos nós temos genes, temos o ambiente, e desta interação há características, dava-me a seguinte, por favor. E isto dá altura, dá inteligência, dá a cor da pele, dá a longevidade. E agora reparem, se nós começarmos a esticar muito a longevidade, vamos começar a aparecer pequenas doenças que não são agora, desde o início, muito graves, porque quando a gente tem doenças muito graves, aos 10, 15, 20 anos, quando nós temos isto, aos 10, 15, 20 anos, é porque temos uma alteração genética muito marcada, uma alteração ambiental, por exemplo, por uma toxicidade ambiental ou outra. Agora, para as pessoas de idade, estas coisas são doenças entre parênteses, porque são pequenas doenças. Está a fazer sentido o que quer dizer? Quer dizer, se nós agora estamos a falar em pessoas que têm 80 anos, ou 70 anos, 80 ou 90 ou 100, elas vão ter uma longevidade com erros pequenos e vão ter doenças pouco graves. O que tem é várias, e têm associadas, mas não são doenças graves. Nós não vamos ter... Calma o seguinte, por favor. O que é que eu quero dizer? É que querendo perceber que isto nas pessoas de idade temos que compreender, temos que atuar, e nas pessoas de idade, por vezes, significa não atuar. O truque em relação às pessoas que têm erros devidos a pessoas de muita idade é mexer o menos possível. Está a sentir? Nós temos a mania de fazer coisas, fazer sempre. Não deve. Mas os médicos são muito engenheiros, não são? Gostam de mexer, não é? não, porque somos treinados para curar. Porque se nós treinássemos para prevenir, não curávamos ninguém. Porque algo que os saudáveis estavam deixados. Não,
Portanto, quer dizer, nós precisamos de saberes que nos ajudam a ter bom senso, o bom senso, e combater o consumismo. Este consumismo agora no sentido agora dos fazer operações, mutilações, percebem? A grande maioria das pessoas não beneficia. Eu continuo a contar isso, desculpem lá. É assim, na Coreia do Sul, as senhoras, é quase sempre senhoras, que têm um nódulozinho na Coreia do Sul, enfiam-lhe sempre uma agulha. Tiramos umas células, encontra-se um diagnóstico de um pequenino tumor e são sempre operados. Todos, sempre, na Coreia do Sul. Os japoneses é proibido, quando uma coisa tem menos de 1 centímetro, é proibido meter uma agulha. O que os japoneses decidiram foi, o senhor volta cá daqui a 6 meses ou 1 ano e vamos ver se o tumor cresceu. Se não cresceu, é proibido enfiar-lhe uma agulha. Agora reparem, a sobrevida, o que acontece é que na Coreia do Sul as senhoras ficam sem a tiroide. Os japoneses estão na mesma. A mortalidade é exatamente a mesma na Coreia do Sul e no Japão. E fica por 100 vezes mais barato o tratamento do que na Coreia do Sul. Agora dizem assim, mas você pode ter pouca sorte. Há um caso em 1000 que vai dar chatices. É verdade. Percebem? Em 1000 pessoas no Japão, há um que devia ter sido tratado como na Coreia do Sul, mas é um em, portanto, 999 safaram-se sem chatices. Aquele uso é muito caro, não é? Claro. Mas percebe? Mas, portanto, e o Japão é uma experiência espantosa, percebem? Já para um parênteses, para terem uma ideia, em Portugal nós temos 8 vezes mais cancro na tiroide no norte do que no centro e no sul. Porque nós fizemos há muitos anos os diagnósticos dos microcancros e treinámos toda a gente a diagnosticar os microcancros da tiroide. Mas a mortalidade em Portugal, no centro e no sul, é a mesma. O que significa que nós estamos a fazer sobre diagnósticos e sobre tratamentos do norte. Agora também um parênteses, uma vez eu encontrei um tipo estava na Suécia e num condado havia muito cancro da tiroide. E eu perguntei ao diretor da faculdade porque é que, e o tipo era malcriadão, o diretor porque disse, foi um turco, malcriadão disse, foi um turco que foi treinado por si no Porto. Foi um turco, que é uma coisa que não se diz. Um turco. E ele aprendeu consigo, o senhor faz diagnósticos e depois põe lá o diagnóstico de microcancro. Portanto, não sei se estão a ver o que eu estou a dizer, é que nós temos que perceber, é compreender e por vezes não atuar. Com a idade, cada vez mais nós temos que ter bom senso e não partir para uma coisa que seja muito mutilante. Dá-me o seguinte, por favor.